E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel. Pessoal, no vídeo de hoje temos aqui também um vídeo bem legal para vocês, um vídeo de estudos e ensinamentos da palavra do Senhor. Pessoal, vamos lá. Hoje eu vou entrar aqui num tema, numa pergunta onde os ensinamentos, não só, na verdade, uma pergunta não, mas uma conclusão aqui. Jesus não chamou pessoas perfeitas. Esse é o tema que eu vim trazer para você hoje. Jesus, ele não chamou pessoas perfeitas. E eu estou aqui já com a palavra do Senhor em mãos. Com a palavra do Senhor em mãos aqui para você ver. Hoje nós vamos aprofundar no tema de hoje, no livro de Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8 até o 11. E também vamos estudar um pouco de Lucas capítulo 5, versículo 32. É um texto que para muitos conhecido e pode ser sim conhecido, tá? É um texto conhecido, isso aqui é entre aspas que eu esqueci toda hora. Mas vamos lá, pessoal. É um texto que vamos estudar hoje, aprofundar nessa palavra. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço a você que, por favor, para ajudar o canal a cada dia mais crescer, para honra e glória do Senhor, inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu mando para vocês. Deixe seu like, me siga no Instagram, @pedrocarlos200, e siga o Instagram do meu time de handebol, @bkhandclub.pb, ok? E agora vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo, que ele tá muito top. Então vamos lá, pessoal. Jesus não chamou pessoas perfeitas. Essa mensagem que eu vou trazer hoje, para nós pregadores, existem 3 tipos de pregação: textual, expositiva e temática. E essa pregação que eu vou trazer hoje é uma pregação no tanto expositiva. E essa pregação sendo expositiva, onde eu vou usar aqui pegar um pedaço de teologia, mas também explicando um pouco da palavra em si. E o tema de hoje: Jesus não chamou pessoas perfeitas. Primeiramente, Jesus ele não veio chamar. Nós não somos perfeitos. E a palavra aqui tem conforme a isso, é lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Paulo ele diz assim: e todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós somos pecadores, falhos, erramos, mas só existe um perfeito, um que foi 100% carne e 100% espírito, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enfim, vamos agora ler a palavra, Lucas capítulo 5, versículo 8 ao 11. Vou pegar esse texto para ler com vocês aqui, ok? Vamos ler aí a palavra aqui e vai dizer assim a palavra do Senhor. Versículo 8. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou o homem pecador. Versículo 9. Pois que o espanto se apoderará dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca e de peixe que haviam feito. Versículo 10. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pessoal, essa palavra aqui, palavra muito forte, também palavra conhecida, vamos lá. Aqui, onde a minha epígrafe ela está dizendo a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Aqui vai começar a chamar, Jesus vai começar a chamar os seus discípulos. E Jesus pegando aqui o barco emprestado, onde ao pregar a palavra, ele manda Pedro. Aqui vocês, creio que alguns de vocês já conhecem a palavra, onde ele manda Pedro lançar a rede. Aí Pedro fala aqui no versículo 5 que apanharam-se aqui, ó, tá, o versículo 5 aqui a palavra vai dizer: onde apanhamos, mas né, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Pessoal, aqui já está dizendo, onde Pedro, ele dá para ver um pouco da obediência de Pedro, em tua palavra lançarei a rede, obedeceu, creu, e aconteceu a pesca maravilhosa, onde no versículo 10, onde ficaram meio que espantados, porque reviram o milagre que Jesus fez. E o que eu quero trazer através dessa palavra ao tema de hoje: Jesus não chamou pessoas perfeitas. Essa palavra é muito boa, porque Pedro, quando ele se prostra ao pé de Jesus e começa a falar:
Senhor, ausenta-te de mim que eu sou um homem pecador. Ou seja, Pedro já está dizendo, biblicamente falando, Pedro já está dizendo, Senhor, afasta de mim que eu sou um pecador, afaste-se de mim. Se a gente for trazer nos tempos de hoje, é como a gente fosse falar, eu, não, afaste de mim, não preciso ir para a igreja, sou um pecador, Jesus não vai me querer, eu sou um pecador, não. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, todos nós erramos. Mas lá em como diz o livro lá de João, 1 João capítulo 1, versículo 9, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Pessoal, Deus ele conta com você. Deus ele pode estar te chamando. Venha conhecer Jesus. Venha conhecer. Eu lhe garanto. Como eu sempre falo, a porta é estreita, é difícil, mas conte com Jesus. Jesus é conosco até a consumação do século. Jesus está conosco. Jesus sempre vai estar conosco. Venha buscar se converter. Venha buscar conhecer Jesus, pois Ele é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui, no texto em si, Pedro ele está reconhecendo que é um pecador. Ou se ele se prostrou e falou, afaste-me que eu sou um pecador. Pedro, vocês veem bem, Pedro ele era ignorante. Pedro ele respondia, Pedro era um bravo, Pedro era isso aí muito mais, etc. Mas Pedro ele reconheceu que Jesus é um pecador. Mas aí nesse momento, depois do espanto dos peixes que haviam pego, porque estavam difícil, vocês veem bem, vocês veem bem a palavra, ficaram espantados porque não pegaram nada. Mas sobre a palavra de Jesus, ao lançar a rede e pegar os peixes, aconteceu. E depois do espanto, no versículo 10, onde aqui vai dizer que Jesus ele chama Pedro e fala, Jesus diz assim a Pedro, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E agora Pedro sendo chamado aqui, Pedro chamado discípulo de Jesus, ele agora vai buscar almas para o reino de Deus, vai buscar pessoas para conhecer Jesus, conhecer verdadeiramente Jesus, para conseguir almas para o reino de Deus. E aqui dá para ver, olha como Jesus trabalha. Pedro era ignorante, Pedro era uma pessoa brava, mas Jesus foi lá. Pedro reconheceu que era um pecador e se tornou discípulo de Jesus. Onde, veja bem, Paulo ele tinha todos os 9 dons. Paulo tinha os 9 dons. Pedro, discípulo de Jesus, foi o discípulo que mais chegou perto de Jesus a usar os dons. Pedro ele usou 6 dons. Paulo ele usou 9. Então Pedro foi o discípulo que mais chegou perto. E aqui tem a resposta. Jesus não chamou pessoa perfeita. Jesus, ele não quer, não é porque você, que a minha renda familiar é muito baixa, isso não importa. Para Deus não importa a sua aparência, para Deus não importa se você é feio, bonito, não. Para Deus não importa se você é mais rico, se você é pobre, se você é isso e aquilo, não. O que importa é o seu coração, é a sua fé, a sua alma. Deus ele lhe chamou. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Somos seres humanos, mas se nós reconhecemos que somos pecador, falho, que nós reconhecemos a graça de Jesus é conosco. Aleluia por isso, glória a Deus. A graça dele é conosco, a graça de Jesus. A graça de Jesus foi com Pedro. A graça de Jesus conosco. Onde não existe pecado. Não há pecado em que a graça de Deus não supere. Então, pessoal, nesse tema, a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos, é isso que eu vim trazer a vocês. É essa palavra ao tema de hoje. Jesus não chamou pessoas perfeitas. Ele não chama quem é perfeito. Ele não só conseguiu os discípulos unidade ao evangelho até os dias de hoje. Então, pessoal, não existe perfeito. Reconheça como um pecador. Reconheça, faça igual Pedro. Reconheça que é um pecador. Jesus ele não olhou se Pedro era arrogante. Jesus só olhou o arrependimento, o coração sincero, humilde diante de Deus. Vamos lá para o nosso último texto. Vamos lá, pessoal, aqui, vamos lá. Lucas capítulo 5, versículo 33. É apenas um versículo que eu vou agora, mas como uma pregação expositiva, eu vou pegar logo a totalidade do texto em si e explicar para vocês. A minha Bíblia, a vocação de Levi. Então vamos lá, pessoal. Lucas capítulo 5, versículo 32. E a palavra do Senhor vai dizer assim: Eu não vim chamar os justos, mas
sim os pecadores ao arrependimento. Palavra forte. Onde vamos lá, pessoal. A vocação de Levi. Onde é que, quando a gente for pegar a palavra do Senhor, Levi, onde é que vai dizer: Levi viu um grande banquete em sua casa, viu ali uma multidão de publicanos e outros escribas e fariseus murmuravam contra eles, discípulos dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Pessoal, Levi, como aqui, para vocês entenderem um pouco, aqui no livro de Dr. Lucas, existe aqui o evangelho em si. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros evangelísticos, ok? Mas vem um porém aí. Um porém é o seguinte: Mateus, Marcos e Lucas, eles são livros em si, são livros sinóticos. Como assim? Livros sinóticos porque as histórias se repetem. Veja bem, a vocação de Levi, Mateus. Mas aqui a diferença. Aqui Levi para Mateus são diferenças. Um era reconhecido no nome romano, Mateus. E o outro, alguns dizem que pode ser no judaico, outros no hebraico e etc. Mas Levi e Mateus são nomes diferentes. Um era chamado diferente porque era de romano e o outro era o nome de Levi. Salvo me engano, Levi era judaico e romanos podia chamar de Mateus. Mas enfim, vamos lá. Mateus, ele é cobrador de impostos. Cobrava impostos. Ali, olha aqui o interessante de Jesus. No versículo 31, ele diz assim: é o que Jesus diz no versículo 31 aqui na sua palavra: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Onde é que, por que bebeis e comeis com publicanos? Por que tu come? Por que se assentam e comer e beber com os publicanos? Com os pecadores. E aqui vão, eu não vim chamar os justos, mas sim nem os sãos, mas sim vou chamar os pecadores ao arrependimento. A palavra do Senhor diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. A palavra do Senhor que quer dizer, pessoal, Jesus veio e conta com você. Jesus está chamando você. Jesus não veio chamar o perfeito. Jesus não veio chamar aquele que é o melhor ou tal, não. Jesus veio para o seu povo, que eram os judeus. E aí que vem, na crucificação, no momento que Jesus vai estar sendo julgado, os mesmos que Jesus veio salvar são os mesmos que estão dizendo: crucifica-o. Para você ver que Jesus ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Essa é a missão de Jesus. Não veio chamar só os sãos, mas ele vai chamar os pecadores ao arrependimento. Então, pessoal, por isso há festa no céu por um pecador que se arrepende. Então, se você buscar se arrepender verdadeiramente, buscar conhecer verdadeiramente, você vai ver, pessoal, Jesus é com você. Vai ter luta, dificuldade, gigante vai se levantar, luta, peleja, batalha. Mas se você crer e perseverar até o fim, será salvo. Então, pessoal, essa é a palavra de estudo e ensinamento que eu venho trazer para você hoje. Jesus não veio chamar os perfeitos. Jesus, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Pessoal, vou ficando por aqui, certo? Peguei esses dois textos para que vocês tenham entendido com a palavra e venham entendendo que Jesus ele não veio chamar os perfeitos, e sim os pecadores ao arrependimento, amém? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um vídeo de estudos e ensinamentos até pela palavra. Pessoal, assistam esse vídeo, comentem o que vocês acharam, muito importante. Nós aprendemos cada dia mais com a palavra de Deus, para nós vamos se alimentar até o fim dos tempos, até o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, ok? Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que eu mando a vocês. Deixe seu like, me siga no Instagram, @BKR200, e siga o Instagram do meu time, @BKRhandiclub.pb, ok? Vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!